Quem eram os nefilins de verdade? Quando a Bíblia menciona os nefilins, ela faz isso de forma extremamente breve. E isso, por si só, já é estranho. Em Gênesis 6, o texto diz que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Nenhuma explicação detalhada, nenhum contexto aprofundado, como se o leitor já devesse saber quem eles eram. A palavra Nephilim vem do hebraico antigo e pode significar os caídos, os que fizeram outros cair, ou até os que vieram de cima. Essa ambiguidade nunca foi resolvida oficialmente. Teólogos tradicionais dizem que eram apenas homens fortes, mas textos mais antigos descrevem algo muito diferente. Seres fisicamente gigantes, com longevidade absurda, força fora dos padrões humanos e uma presença que inspirava terror. Eles não eram apenas grandes, eles eram superiores. E isso levanta uma pergunta essencial. Por que um simples homem forte precisaria ser mencionado em um texto sagrado como um problema global? O texto bíblico afirma que os filhos de Deus tomaram mulheres humanas como esposas. Essa expressão não aparece de forma isolada na Bíblia. Em outros trechos, filhos de Deus se refere claramente a seres celestiais, não humanos. Isso destrói a interpretação mais confortável. Se eram anjos, por que desceriam à terra? Por que violariam uma lei divina tão grave? E por que gerariam filhos híbridos? Alguns estudiosos acreditam que isso foi um ato de rebelião, não de amor, uma interferência direta na criação humana. Os nefilins, então, não seriam um acidente. Seriam o resultado de uma escolha consciente. O livro de Enoque aprofunda tudo o que a Bíblia apenas sugere. Segundo esse texto, 200 anjos chamados de vigilantes desceram à terra liderados por Senjasa. Eles fizeram um juramento coletivo para violar as leis divinas. Cada anjo ensinou algo específico aos humanos: armas e guerra, metalurgia avançada, astronomia e astrologia, encantamentos, manipulação do corpo e da natureza. Isso explica um salto tecnológico inexplicável na antiguidade. Os nefilins nasceram desse cruzamento e cresceram rapidamente. Alguns textos afirmam que chegavam a mais de 4 metros de altura. Eles não eram apenas fortes, eles eram predadores. O colapso da humanidade. Segundo Enoque, os nefilins inicialmente conviviam com humanos, mas logo passaram a dominá-los. Eles exigiam colheitas inteiras, depois animais, depois pessoas. O texto descreve humanos sendo caçados, cidades destruídas, a terra entrando em desequilíbrio. A violência não era apenas física, era espiritual. A humanidade estava sendo corrompida geneticamente, culturalmente e moralmente. Esse detalhe é crucial. O problema não era só pecado, era a contaminação da criação. Aqui está uma das interpretações mais perturbadoras. O dilúvio não teria sido enviado apenas para punir a humanidade, mas para eliminar os nefilins e o legado genético deles. Noé é descrito como perfeito em sua geração. No hebraico original, isso pode significar geneticamente puro, ou seja, não contaminado pelos nefilins. Isso transforma completamente a história do dilúvio. Não foi um castigo comum, foi uma operação de extermínio. Mesmo após o dilúvio, a Bíblia cita gigantes novamente. Os Anaquins, os Refaíns, Golias. Isso cria um paradoxo. Ou o dilúvio falhou, ou alguém repetiu o experimento. Algumas teorias sugerem que certas linhagens sobreviveram. Outras dizem que novos filhos de Deus voltaram a interferir. Seja qual for a resposta, o problema não foi resolvido completamente. Sumérios falam dos Anunnaki, seres que vieram do céu e criaram humanos para trabalhar. Gregos falam dos titãs, derrubados pelos deuses. Nórdicos falam dos Jotuns, gigantes primordiais. O padrão se repete: seres gigantes, vindos do céu, com conhecimento avançado, destruídos por uma grande catástrofe. Isso não parece mito isolado, parece memória fragmentada, construções impossíveis e conhecimento perdido, pirâmides alinhadas com estrelas, pedras de centenas de toneladas encaixadas com precisão milimétrica, mapas antigos mostrando a Terra sem gelo. Quem ensinou isso? Alguns acreditam que os nefilins atuaram como arquitetos do mundo antigo, não de forma benevolente, mas como dominadores. Há centenas de relatos históricos de esqueletos gigantes encontrados. Jornais antigos noticiaram:
Escavações foram interrompidas. Hoje tudo é negado. Por quê? Se um único esqueleto gigante fosse confirmado, toda a história humana precisaria ser reescrita. Algumas teorias dizem que os Nefilins foram aprisionados, outras que vivem em dimensões paralelas, outras que seu DNA ainda está ativo. Talvez eles não precisem voltar fisicamente. Talvez o legado deles já esteja aqui. Mas existe um ponto ainda mais inquietante nessa história. Algo que quase nunca é mencionado. Se os Nefilins foram destruídos fisicamente, o que aconteceu com aquilo que eles deixaram para trás? Textos antigos sugerem que, mesmo após a morte dos gigantes, suas consciências não desapareceram. O livro de Enoque afirma que os espíritos dos Nefilins, após o dilúvio, tornaram-se entidades errantes, seres sem corpo, presos entre mundos. Segundo essa interpretação, esses espíritos seriam a origem do que mais tarde passou a ser chamado de demônios. Não anjos caídos, mas os restos de algo que nunca deveria ter existido. Isso muda completamente a compreensão do mal espiritual. Não se trata apenas de tentação ou pecado, mas de uma herança deixada por uma raça extinta. E se isso for verdade, então o problema dos Nefilins nunca foi totalmente resolvido, apenas mudou de forma. Outro detalhe ignorado pela maioria das pessoas é o medo explícito que esses seres causavam. Não apenas nos humanos, mas nos próprios líderes e reis da antiguidade. Relatos falam de exércitos inteiros recuando ao enfrentar gigantes. Não por estratégia, mas por puro pavor. Quando os espias hebreus entraram na Terra Prometida, eles disseram algo revelador. Perto deles parecíamos gafanhotos. Não é uma metáfora comum. É a descrição de uma diferença absurda de escala, poder e presença. Esses gigantes não eram apenas grandes no corpo. Eles eram grandes na forma como dominavam tudo ao redor. E aqui surge uma hipótese ainda mais desconfortável. E se os Nefilins não tivessem apenas força e tecnologia, mas também controle psicológico? Alguns estudiosos acreditam que essas entidades possuíam uma capacidade avançada de influência mental. Não exatamente telepatia como a ficção descreve, mas algo próximo de intimidação biológica, presença opressora, domínio pelo medo. Isso explicaria por que tantas civilizações os trataram como deuses. Não por devoção espontânea, mas porque resistir parecia impossível. Quando eles desapareceram, o mundo entrou em um período de confusão. Conhecimentos foram perdidos. Tecnologias regrediram. A humanidade voltou a engatinhar. Talvez não porque éramos incapazes, mas porque não sabíamos mais quem nos comandava. E se avançarmos para os tempos atuais, algo curioso acontece. A ciência moderna começa a tocar em temas que, por muito tempo, foram considerados proibidos. Engenharia genética, hibridização, extensão da vida, manipulação da própria natureza humana. De repente, ideias que antes pertenciam apenas aos textos antigos voltam à mesa. Isso levanta uma pergunta perturbadora. E se o erro que deu origem aos Nefilins não foi único? E se a humanidade estiver prestes a repetir exatamente o mesmo experimento? Talvez os antigos textos não sejam apenas registros históricos. Talvez sejam avisos. Avisos sobre os limites que não devem ser ultrapassados. Sobre o preço de brincar de criador. Sobre o que acontece quando algo superior nasce, sem alma. No fim, a história dos Nefilins não fala apenas sobre gigantes do passado. Ela fala sobre nós. Sobre até onde podemos ir antes de perder o controle. Sobre o que acontece quando o conhecimento avança mais rápido que a consciência. Porque se existe uma lição deixada por eles, é simples e aterradora. Algumas coisas, quando caem do céu, não voltam a subir. E quando retornam, o mundo nunca é o mesmo. A pergunta final não é se eles existiram, mas se estamos prontos caso eles voltem.